Olá, estamos de volta no nosso momento especial, né, maravilhoso que Deus preparou para nós, que é o curso de homilética. Essa já é a quarta aula, né? Eu estou programando que a gente vai encontrar por volta de 14 vezes. E essa já é a quarta aula. Eu queria muito que você estivesse atento, porque o tema de hoje é maravilhoso, né? Você se lembra? Já trabalhamos três temas. Trabalhamos compreender a tarefa, o lugar de estudos nos faz crescer, não é? Antes de tudo, para cumprir a grande responsabilidade, eu preciso falar primeiro, não é, com Deus, colocar-me diante de Deus. Falamos sobre a ideia de comunicar, ou seja, cultivo de novas ideias, a questão dos assuntos, saber buscar a sabedoria do alto para não se esgotar. E hoje, a base sólida da pregação. A frase de base da nossa conversa é essa: pregação é a comunicação da palavra de Deus, com aplicação para o presente e desafios para o futuro. Sem interpretação da palavra de Deus, sem aplicação e sem desafios, não há pregação. Você pode, então, junto comigo, né, caminhar nesse momento especial. E hoje é uma aula especial. Eu quero muito que você esteja atento, porque você vai aprender muito hoje. Um dos maiores desafios da pessoa que é chamada por Deus, queridos, tá, para pregar, é o de manter fiel aos ensinamentos bíblicos. É explanar e aplicar os ensinamentos bíblicos se mantendo fiel. A pregação, para ser relevante, a base tem que ser a palavra de Deus. Mas isso é muito sério, porque o que nós temos ouvido de hoje é que muitas pessoas querem pregar sem Bíblia. Sem Bíblia, a palavra não tem relevância. A pregação evangélica precisa basear-se na palavra de Deus. A sua base é a palavra de Deus. O conteúdo da mensagem tem que prover das Escrituras. Se o que você está colocando lá, abrindo, né, ou expondo no púlpito, não está baseado na palavra de Deus, é muito pouco o seu valor. Aqueles que vão ouvir a palavra precisam, né, saber que você é um verdadeiro arauto da palavra de Deus. Esse costume de usar um texto como base para pregação é muito antigo. Jesus Cristo usou a Bíblia, o Antigo Testamento, para basear suas pregações. A pregação encontra a expressão máxima aonde? Na palavra. Jesus, o mestre dos mestres, quando comunicava a sua palavra, comunicava, não é, a sua mensagem baseada nas escrituras. E ele mesmo diz no capítulo 5 de João: nós erramos por não conhecermos as escrituras e nem o poder de Deus. Então, ora, não sei se você se lembra, em Lucas capítulo 4, primeira aparição de Jesus no templo de forma adulta, né, ele pega o texto e lê o rolo de Isaías e diz: olha, hoje se cumpre essa palavra, porque o Espírito, né, do Senhor está sobre mim. Olha qual é a expressão. E a partir desse texto, o mestre prega, aplicando. O texto diz, o verso 21, hoje cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa primeira pregação, que foi profetizada por Jesus e registrada por Marcos, proclama verdades ensinadas no Antigo Testamento. Então a mensagem tem pelo menos duas divisões. No primeiro tópico, não é? A mensagem de Jesus fala do advento do reino, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E a essência desse momento é Jesus, não é, simplesmente dizendo: olha, está iniciando um novo tempo. O tempo agora é um tempo da graça, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. E o segundo tópico da lição é Jesus apresentando as condições, o desafio: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses dois passos, arrependimento e fé, são temas do Novo Testamento. São temas do tempo da graça. Então é importante você aprender, não é, dessa forma. Os grandes pregadores sempre usaram as escrituras com autoridade única para embasar suas mensagens. Você lembra de João, o Batista? A semelhança de Jesus usou o Antigo Testamento como base, não é? Então veja, se você se lembra de João, capítulo 1, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Lembra disso? Não é? Ele vem, no versículo 15, ele fala: olha, o que vem depois de mim tem primazia, já existia antes de mim. Ele fala da preexistência de Jesus. Né? Isso acontece também no dia de Pentecostes. Pedro fala do grande avivamento que foi anunciado pelo profeta Joel
Então, a base da minha ministração deve ser a palavra de Deus. Você se lembra de Estevão, aquele que morreu pregando? Ele ficou registrado e a sua prédica custou a sua vida, né? Você sabe disso. E a única mensagem que ele prega, que aparece de forma clara nas Escrituras, é uma mensagem repleta de citações do Antigo Testamento, ou seja, ele faz cerca de 49 citações, falando corajosamente e aplicando a palavra contra os erros daqueles que os ouviam. Paulo faz o mesmo expediente, né? Então, para que eu e você tenhamos isso, eu preciso aprender sobre basear a minha pregação na palavra de Deus. Então, a frase tem que ficar para nós hoje é essa: para ser relevante, a pregação tem que ser bíblica. Sem base escriturística, não há relevância na pregação. A pregação bíblica precisa começar ou ser direcionada pela seguinte verdade: assim diz a palavra do Senhor. O Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, disse: o ministro com a sua Bíblia é como Davi com a sua funda e pedra, estão plenamente equipados para a peleja. Então, deixar claro para a gente, não dá para separar a mensagem da Bíblia, não dá para separar, porque pregação é a comunicação verbal da vontade de Deus, baseado na sua palavra. Um escritor do século passado, chamado Bernardo Manning, escreveu a seguinte frase: pregação é a manifestação do verbo encarnado, desde o verbo escrito pelo verbo falado. Olha que coisa maravilhosa, não é? Lloyd Jones também diz: a pregação é teologia em chamas. É a teologia que extravasa de um homem que está em chamas. Não é? Não sei se você se lembra, John Wesley disse, não é? Arda em fogo e as multidões virão para ver você arder, não é? Então a mensagem precisa ser bíblica e é o único processo pelo qual eu consigo comunicar a palavra de Deus, e eu preciso usar textos escritos para isso. Eu preciso contextualizar a palavra, porque se eu não contextualizá-la, eu não aplico ao momento atual. E eu preciso desafiar as pessoas a uma mudança de vida. Então, pregação é a comunicação da palavra de Deus com aplicação para o presente e desafios para o futuro. E eu quero, então, antes de nós darmos sequência nisso, eu gostaria de que você aprendesse alguns segredos. Primeiro deles, quais são as vantagens de usar o texto bíblico? O texto bíblico dá autoridade, queridos, à mensagem que você prega. Nenhuma outra literatura dá a mensagem a autoridade que a palavra de Deus dá. E um texto que é muito bem escolhido, ele anima o preparo da sua mensagem. Ele ajuda a você ter a atenção dos seus ouvintes. Então, no ideal, é que o sermão tenha tanta clareza da palavra de Deus que as escrituras falem melhor do que o mesmo você. Porque Deus fala, queridos, através da sua palavra. Tá? Então é muito importante. Se você parar para pensar, como é que você vai construir, não é, na cabeça de alguém verdades profundas e eternas sem usar os escritos da palavra de Deus? Que outra literatura eu teria condição de fazer isso? Nenhuma outra, querido. Então eu preciso ter esse cuidado, eu preciso aprender que nenhuma outra literatura vai poder ser base para a minha pregação. Tá? Eu preciso começar sempre baseado no... Pastor, eu posso rechear a minha palavra com escritos, com aprendizados? Claro, querido. Você tem liberdade. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia, ela precisa ser a base primaz da sua ministração. Tá? As literaturas e os textos complementares são importantes demais. Os textos históricos, os textos revelados por ou escritos por alguém que teve uma revelação no texto é muito interessante. Um comentário bíblico que te ajuda a compreender, um estudo dos originais que te ajuda a ter mais clareza do que está escrito é muito importante. Mas a compreensão profunda, certa e verdadeira do pregador tem que ser nos escritos bíblicos. A Bíblia faz isso e eu preciso buscar. Até para você entender as necessidades dos seres humanos. Eu preciso disso. Então, use a literatura adequada. Tá? Então, é muito importante. Pastor, e quando eu uso a Bíblia? Olha que interessante. Quando você usa um texto bíblico, você se identifica como porta-voz de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, vocês somos chamados por Deus para anunciar boas novas. Simples porta-vozes, mensageiros.
Se eu não uso a palavra como base da minha pregação, como é que eu vou dizer que a minha pregação é sólida? Porque a base sólida é a palavra de Deus. E em qualquer ocasião, você pode lançar mão da palavra, porque a palavra tem resposta, orientação, direção para todos os assuntos e momentos. Porque a Bíblia é uma única fonte inesgotável de sermões. A Bíblia simplesmente é extraordinária. Sem a Bíblia, qualquer pregador ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai conseguir produzir resultados. A prova disso é que tem pregadores esmeros, que começam muito bem e terminam muito mal, porque as suas ministrações não têm base sólida. Cuidado, viu, querido? E só através da palavra que eu consigo, né, construir, elaborar bons sermões. Eu tomei a liberdade de colocar nessa aula 3 passos que eu considero muito importantes. Esses 3 passos aqui, queridos, eu vou até tirar a minha foto aqui para ficar mais fácil para você ver. Esses 3 passos aqui eu vou chamar de como estudar a Bíblia. Preste atenção. Né? Eu podia muito bem colocar, né, outras questões. Isso aqui que eu estou falando não tira, não exclui a responsabilidade da comunhão com Deus. Você sabe disso. Não exclui a responsabilidade de conhecer a palavra. Isso não exclui de forma nenhuma. Tá? E não exclui também a necessidade de aprofundar no texto bíblico. Isso aqui, de forma nenhuma, exclui. Tá? Mas eu gostaria, peço desculpas aí porque eu estou tocando aqui no teclado, mas eu gostaria que você entendesse que esse texto que eu estou usando com você agora e essa proposta é uma proposta de aprofundamento do estudo bíblico. Então, como é que eu devo estudar a Bíblia, pastor? Um bom método é um programa de estudos. E eu quero ofertar a você o meu programa de estudos. Espero que te ajude. Eu estou à disposição para colocar aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. O primeiro passo é identificar quais sejam os elementos do texto. Isso aqui é sério, queridos. Tá? Isso aqui eu preciso identificar. Quais são os elementos do texto? Essa primeira etapa eu vou chamar de coleta de dados. Tá? Então, nesse momento aqui, eu vou identificar qual é exatamente, né? Olha só, olhe bem, para você aprender e gravar. Né? Exatamente o que é o período que foi escrito. Você sabe que o Antigo Testamento, né, ele é dividido em pelo menos 5 grandes períodos. Né? Eu tenho lá, né, o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os proféticos, que são maiores e menores. Dentro do Gênesis eu tenho período patriarcal, pré-monárquico, depois eu tenho, né, já em juízo pré-monárquico, eu já tenho lá, depois, no livro de Reis, os períodos monárquicos, no final do livro de Reis, né, do segundo livro de Reis, já tenho os exílios, depois o pós-exílio, entrando com Esdras, Neemias, você conhece bem. Lá no Novo Testamento eu tenho o ministério de Jesus, o ministério da igreja, são coisas que eu preciso identificar. Eu estou fazendo aqui uma série de sugestões, mas você pode buscar, tem várias decisões, vários assuntos, né? E aí eu preciso ter uma visão clara. Por exemplo, né, eu sei que tudo que é histórico no Antigo Testamento está entre Gênesis e Esther. O que acontece depois de Esther, não é? Depois de Esther vem Jó, Salmos, Provérbios, não é? Você conhece bem Cantares, depois vem, não é? Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Essa sequência são acontecimentos que estão dentro desse período histórico. Consegue entender isso? É como se eu dissesse, olha, vou falar um pouquinho de Isaías. Só que Isaías ele é profeta contemporâneo de reis que estão mencionados no livro de Reis, do período monárquico de Israel. Entende isso? Tem profetas contemporâneos, como Isaías e Amós foram contemporâneos. Não é? Então, eu preciso entender isso. Então, aqueles livros que estão após Esther, todos os escritos foram escritos por homens que viveram dentro do período entre Gênesis e Esther. Então, eu já começo a dividir isso, entender um pouco mais. Isso é identificar elementos do texto. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu estou com um texto, por exemplo, do livro de Juízes, eu sei que é o período pré-monárquico. Né? Já tinha passado o período patriarcal, né? Já tinha passado todo o processo do Êxodo, já tinha se estabelecido,
não é? A conquista da terra, Josué consegue trazer o povo para dentro da terra de Canaã. Agora eu estou no período de Juízes, período em que levantavam-se homens orientados por Deus para que julgassem a nação, porque não tinha um governante. Esse é o período pré-monárquico. Então, se eu estou estudando esse livro, eu tenho condições de saber que período é este. E aí eu vou aqui para um outro passo, gênero literário. São leis, são narrativas, é uma poesia, é uma sabedoria, são cartas, são epístolas, é um livro profético, é uma parábola, é um evangelho, é um livro, não é, que fala daquilo que vai acontecer no futuro, é um livro escatológico, apocalíptico. Qual é o gênero literário? Qual que é a ideia? O que está por trás do texto que foi escrito? E aí eu vou identificar o vocabulário, né? Figuras de linguagem. Existem figuras de linguagem na Bíblia? Muitas, querido. É o antropoformismo, acho que é o mais gritante, né? A mão de Deus, o pé de Deus, a cabeça de Deus, o cabelo de Deus, porque ele é espírito, ele não tem forma corpórea humana. E aí eu tenho que entender isso, porque isso é apenas um recurso da teologia para me facilitar a compreensão. Então eu tenho que ter esse cuidado. Né? O que mais? A cultura da época. O que mais? Quem escreveu? Para quem foi escrito? Não é? Então, isso são coisas que devem estar muito claras para mim, essa coleta de dados, informações. Para que texto eu estou lendo? O que significa esse texto? Fica só na identificação? Não, tem o segundo passo. Depois de coletar dados, eu preciso analisar esses dados. Como é que esses elementos se conectam? Eu consigo enxergar a razão pela qual o Senhor escreveu? Por que que esse escritor escreveu para esse destinatário? Ou qual era a ideia desse escritor alertar Israel, ou alertar a nação, alertar o governante? Por quê? Essa profecia tem razão em quê? Qual o fundamento? Como é que esse elemento se conecta com a cultura? Por que que aqui está trabalhado isso? Por que que eu tenho, né, por exemplo, costumes culturais muito claros no Antigo Testamento e que hoje são discussões homéricas, como é o caso do sábado, né, que é simples para quem vive o evangelho, mas é uma questão colocada debaixo de uma cortina. A questão do dízimo, né, a questão de uma série de coisas que fazem parte do contexto bíblico, que são muito simples para compreender quem vive o evangelho de verdade. Mas que para muitas pessoas, essa falta de análise dos elementos do texto, a interpretação do texto, traz essa complicação. E aí nasce uma série de heresias. Essa interpretação me faz ter a responsabilidade de olhar o pré e o pós-texto. O contexto desse texto precisa ser analisado aqui, porque esses elementos do texto, eles só podem ser, para mim, reconhecidos se eu tenho o contexto. Eu não posso pegar um texto isolado, porque se eu pegar um texto isolado, eu posso correr o risco de errar na interpretação. Por exemplo, há uma questão clássica, né? Provérbios capítulo 8. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Você já leu esse texto, né? É 8 ou é 6? Agora eu fiquei na dúvida aqui, que eu não notei, mas eu acho que é capítulo, se eu não estou equivocado, é capítulo 6 ou capítulo 8? Tá, de Provérbios. Amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Olha, que interessante, acho que é 8:17, né? Olha que legal. Só que o texto refere-se à sabedoria. E nós usamos no púlpito como oração. Nada errado, claro. Se você faz o sacrifício de buscar a Deus, quanto mais você se esmera em buscá-lo, mais você encontra. Mateus 7:7. Aquele que busca vai encontrar. Não está de tudo errado, mas eu não posso exigir do texto uma aplicação que não é dele. Não é? É a mesma coisa de Mateus 6:33, né? É a mesma coisa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou Filipenses capítulo 4, versículo 13, possa todas as coisas daquele que me fortalece. Vai estudar o contexto. Paulo está dizendo, eu sei ter abundância e sei ter falta. Né? Vai estudar 6:33 de Mateus, posso, né, buscar o reino de Deus e justiça e todas essas coisas. Está limitado ao texto do anterior. Se você ler um pouquinho Mateus 6, você vai ver que está falando de subsistência, está falando de cuidado, que é maravilhoso de Deus, mas eu preciso ser entendido. E como é que isso se conecta? Essa é a análise do texto. O que o texto significa para pessoas daquela época? O que Deus queria falar com aquelas pessoas? O que Deus quis ensinar para elas? Isso é análise do texto, elementos do texto. Eu preciso ter isso muito claro para mim. Porque senão eu posso estar trazendo, por exemplo, sendo um herege. Que isso, pastor? Você se lembra que Paulo ele teve muitos desafios com os judaizantes
Porque eles queriam trazer cultura judaica para os gentios, impor a cultura judaica, impor a circuncisão, impor as festas anuais, impor tudo aquilo que era o modelo judaico para os gentios. E aí, Paulo, ó, cuidado com os judaizantes. Por que isso existe? Porque eu tenho que analisar os elementos do texto. Isso é muito importante, muito importante. Tá? E, por fim, o terceiro passo, ó, vamos voltar aqui para você ter uma ideia. Ó. Primeiro é identificar. Então, é I, de identificação. O segundo é A, de análise. E o terceiro é o outro A, de aplicação. O que o texto traz para nós hoje? Que princípios eu posso extrair desse texto? Que verdade eterna essas circunstâncias históricas podem me ensinar? Isso é muito lindo, amados. Isso é muito lindo quando é compreendido. Isso é extraordinário, maravilhoso. Quando eu compreendo isso, eu vivo o melhor de Deus. Eu vivo aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu vivo o melhor de Deus quando eu compreendo isso. Então é muito importante você entender o que o texto quer falar para nós hoje. Qual que é a ideia? Né? Isso é aplicação. Vamos voltar lá atrás no contexto que nós falamos. Eu preciso e você precisa saber que para elaborar uma boa mensagem, um bom pregador precisa fazer isso. Né? Ele precisa trabalhar pelo menos esses 3 passos. Ele precisa ter a qualidade de comunicar a palavra de Deus, aplicando para o presente e desafios para o futuro. Gente, isso é básico na homilética. Um sermão precisa ter isso. Só que não adianta eu querer trazer um texto sem devido contexto. Eu preciso, então, ir lá atrás. Eu preciso fazer uma boa identificação. Eu preciso fazer uma boa análise. Eu preciso fazer uma boa aplicação. Isso são os passos para construir uma verdadeira base sólida da minha ministração. Eu sei, não é? Olhando para esse desafio que está proposto para nós, olhando para aquilo que Deus propõe para a gente hoje, queridos, eu quero te ensinar, talvez o texto vai ficar um pouquinho maior, o vídeo vai ficar um pouquinho maior hoje, mas eu preciso e você precisa ter esse cuidado. Então, quando você vai fazer uma análise desta, por exemplo, quero fazer uma análise da carta aos Filipenses, pastor. Né? Então, comece a identifica, queridos. Quem escreveu? Foi o apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Para os crentes em Filipos. O que Paulo queria? Aí no capítulo 1, você vê que Paulo está tendo uma aspiração importante. Né? Ele diz, olha, no versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais. Veja, ele traz desejos, não é? Vai sendo de forma gradual ensinado. Então é muito importante que você considere o que o texto está dizendo. Para você chegar no sentido claro do texto, interprete-o. Identifique os elementos. Identifique o que está descrito no texto. É indispensável para você pregar. Sem que o pregador interprete o texto, jamais chegará ao conhecimento do seu sentido claro. A capacidade de interpretar corretamente o texto bíblico é fundamental para você ter sucesso no seu sermão. Então vejam, queridos, eu preciso e você precisa cuidar desses passos. Tá? Então veja, se você tem alguma dúvida, não é? Como é que eu faço para interpretar? Então ore ao Senhor. Ore para que Deus te dê profundidade, leia o texto o máximo de vezes. Pegue várias versões. Você tem algumas dificuldades, tem aplicativos maravilhosos. Eu uso um que chama My Bible, que tem 30 versões de Bíblias diferentes. Você pode colocar na tela, comparar todas as versões. Anota aquilo que chamou a atenção. Identifica o que realmente tem naquele texto, né? Que você pode extrair, que você pode trazer para a sua verdade. Né? Por exemplo, tem texto que você vai encontrar escrito ao aproximar de casa. Tem texto que vai estar escrito perto da casa, já perto da casa, quando se aproximar da casa. Então, se você observar que tem várias versões, e você vai conseguir ter mais clareza. Agora, não só isso. Você identificou isso? Identifica verdades do texto. Medita no texto e anote as verdades e desafios que mais chamaram a atenção. Eu sei, você sabe que nós temos que identificar isso. Por exemplo, nós nos tornamos tão rasos que às vezes nós ouvimos uma palavra de um texto e nós limitamos aquele texto a essa palavra. Não permitimos o Espírito Santo nos levar mais profundo. Né? Aí quando alguém vai lá e prega uma coisa que parecia que nós não tínhamos costume de ouvir, a gente se surpreende. Por quê? Porque era necessário você aprofundar um pouco mais, buscar um pouco mais, se envolver um pouco mais com o texto e, por fim, aplicar esse texto,
fazer desafios. Irmão, quantas coisas, né? Quando você vai estudar o autor que escreveu, as características do lugar que ele escreveu são tão importantes, não é? De que modo esses detalhes influenciaram. Você se lembra de Paulo falando da armadura de Gálatas capítulo 6? Olha como era detalhista, porque Paulo estava olhando para um soldado romano. E ao olhar para o soldado romano, Paulo tem essa clareza da informação. O que é isso? É entender. É entender um momento. Paulo estava preso, você sabe muito bem. Não é? E você tem que interpretar o texto muito bem. Procurar essas verdades. E depois que você procurar essas verdades, comece a trabalhar essas verdades como se fossem frases direcionadoras da sua mensagem. Essas verdades podem ser os tópicos do seu sermão. É lógico que ele vai trabalhar isso mais profundamente para frente, mas eu queria que pelo menos você começasse a entender que você precisa construir ideias. E construir ideias passa por interpretar bem. Não é? E de repente, você já vai conseguir liberar a ideia central do texto. Olha que coisa linda. Se você conseguir, dessa análise, tirar a ideia central do texto, você já tem a espinha dorsal do seu sermão. Essa frase tem que ter sentido. Essa frase tem que ter uma clareza, tem que comunicar aquilo que você quer dizer. Tem que ter a capacidade de identificar o texto. Tem que ter a capacidade de mostrar, não é? Realmente, não é? Aquilo que é verdade no texto. Eu fico olhando, por exemplo, para a parábola do filho pródigo. Não é? Incapacidade de amar e de compreender o irmão do filho pródigo que ficou do lado de fora da festa. Olha que frase interessante, não é? Olha que coisa interessante. Você pode trabalhar depois essa ideia central. Como eu trabalho essa ideia central? A partir, não é, dessa compreensão, você vai então construir a espinha dorsal do seu sermão. Aí você pode colocar, não é, vários textos, vários ensinamentos, várias direções do texto, verdades aplicadas no texto que fazem parte que foram construídas a partir dessa ideia central. Então eu preciso dessa compreensão. Eu preciso disso. Não é? Veja, se eu fosse trabalhar, por exemplo, não é, uma ideia central de Atos 16. Paulo e Silas estão presos. Você conhece a história muito bem. Né? Apesar de estarem presos, eles oravam e cantavam. O testemunho de Paulo e Silas motivou o carcereiro a buscar a salvação. Mesmo perplexos, o carcereiro de Filipe desejou conhecer o caminho da salvação. Olha que interessante. Mesmo assustado, num momento de perplexidade. Por quê, queridos? Porque Paulo e Silas apresentaram. São verdades. Você pode aprofundar e tem muitas. Muitas que você pode fazer. Tá? Então, comece a trazer isso. O que o texto está falando sobre Deus? Quem é Deus no texto? Como Deus se mostra ao homem? Quem revela sobre Jesus? O que o texto quer falar do ser humano? Tem muitas informações que você pode tirar desse texto de interpretação. E aplicação? Essa é a fase do resultado da sua observação. A interpretação é aquilo que você vai direcionar ao ouvinte. A interpretação é aquilo que você vai... a aplicação é aquilo que você vai trazer agora de verdade para esse ouvinte. É aquilo que você vai simplesmente dizer, não é? Para esse ouvinte verdadeiramente o que é a aplicação do texto. Não é? Imagina que você está tratando de a fonte de Jacó, por exemplo. A mulher samaritana está lá, não é? E aí ela está com sede, e aí você já observou. Jesus deixou a Galileia, deixou a Judéia para a Galileia, você sabe disso. Né? E aí você vai entender que há um trajeto, existem vários trajetos, ele escolhe o trajeto de Samaria, encontra uma mulher no poço, era o horário do almoço, você sabe muito bem, os discípulos foram lá, você interpretou, o que está nesse texto? Né? Qual é a razão de Jesus pedir água para aquela mulher? Era realmente sede? Qual era o objetivo? Não é? Qual que é o sentido de dizer para ela que eu tenho água viva? Não é? E aí você vai aplicar isso à igreja como? É a sede do mundo moderno. O que pode hoje Jesus saciar nesse mundo moderno? Quais são as áreas da vida que Jesus pode saciar com a sua água viva? Como nós temos adorado o Senhor? O que nos impele a simplesmente a erguer os olhos para observar campos brancos para a colheita? Vejam, queridos, a atitude de amor e de misericórdia de Jesus quando aproxima daquela mulher, ele simplesmente nos dá a capacidade de mostrar várias janelas importantes. O encontro com Cristo mostra se nós verdadeiramente somos comprometidos com a adoração. Porque Pai procura adoradores. Se você encontrou com ele, é porque ele te encontrou como adorador. Quantas verdades você pode aplicar nesse texto? E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine. E eu quero muito, queridos, quero muito que você tenha capacidade de crescer nessa compreensão. Tá? Depois que você tem ideia,
a ideia central do texto, já sabe exatamente como é que você vai aplicar o texto. Agora você vai ser coerente com o texto. Como é que eu faço isso, pastor? Você vai agora trazer, não é? Simplesmente de forma clara e objetiva, os caminhos. De forma direta, quais são os caminhos? E onde você vai sair é onde você vai chegar. É a ideia de você agora construir de forma concisa e direta o que você quer falar. Aonde você vai sair e onde você vai chegar no seu sermão. Isso é fundamental. É indispensável, porque o sermão só tem unidade se ele tem esse caminho muito bem estabelecido. Esse tema, essa aula é um pouco mais longa, mas ela precisa significar para mim algo muito importante. O sermão tem que ter objetividade, ele tem que ter claros objetivos. E eu preciso, nesse caminho de objetividade, queridos, eu preciso, né, simplesmente ter o cuidado de falar e falar bem aquilo que realmente precisa ser dito e de forma clara ser compreendido. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero voltar aqui nesse texto que nós colocamos, para eu encerrar essa aula de hoje, que essa aula é uma aula um pouco mais pesada mesmo, mas pregação, deixa eu tirar aqui a fotinha para você não enxergar, é a comunicação da palavra de Deus, com aplicação para o presente, desafios para o futuro. Então, vamos pensar muito sobre isso, queridos. Vamos construir. Eu quero aprofundar com você nessa ideia de construirmos teses, ideias centrais, linhas de transição, onde eu quero chegar com o meu sermão. Isso é muito importante. O propósito do seu sermão, você pode aprofundar nisso, porque é muito importante. Tá? E aí, às vezes você fala assim, pastor, mas como é que eu sei? Como é que eu sei direcionar o meu sermão? Se é um sermão evangelístico, devocional, missionário, pastoral, teológico, ético? Você tem que entender a quem você está falando. Determina o propósito básico e construa através da ideia central da identificação que você fez no texto. Não é? Você vai, então, a partir daí, aplicar no caminho, no propósito que você quer fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos ensine isso. Eu vou tentar colocar aqui para os alunos, não é, nos comentários, algumas ideias para você poder aprofundar nesse conhecimento, porque é muito importante. Tá? Eu sei que nós tínhamos que trabalhar nessa aula, título, uma série de coisas, mas eu vou deixar isso para o próximo encontro. A gente vai trabalhar ainda nesse tema, não é? Nessa base da base central. Eu quero voltar um pouquinho para a gente construir juntos, né? Tema, título, né? Quais são os tópicos que serão trabalhados, porque isso é importante na sua compreensão. Mas eu não quero ser pesado a você e cansativo. Eu agradeço a você por estar nessa quarta aula. Nós estamos juntos, construindo o pensamento acerca da homilética, acerca daquilo que é comunicar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você começar a seguir essas dicas e direção, você será, para a glória de Deus, um exímio pregador e anunciador das boas novas. Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e até o retorno, se Deus quiser.